Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece e aprecia. Se ligue na aula de hoje. Dando continuidade ao assunto retas, na aula anterior falamos sobre equações de retas, equações vetoriais, paramétricas e simétricas. Na aula de hoje abordaremos o tema posição relativa entre retas. Se eu tiver duas retas, uma reta R e uma reta S, eu tenho 4 posições possíveis para essa reta. Lembrando que eu não estou no plano, eu estou no espaço tridimensional. As retas, elas podem ser o quê? Paralelas, paralelas não coincidentes, paralelas coincidentes. Elas podem ser concorrentes, ou seja, tem um ponto de interseção, e elas podem ser reversas, não existe nenhum plano contendo elas. Então eu fiz um diagrama para representar como é a lógica para decidir a posição relativa entre duas retas. Então a primeira coisa, eu tenho as equações vetoriais da reta RS. Se liga aqui, cabeção. Não necessariamente eu preciso ter a equação vetorial delas, mas eu vou fazer o diagrama utilizando a equação vetorial e mostrar os elementos que são importantes. Se a equação estiver na forma paramétrica ou na forma simétrica, você tem que identificar os 4 elementos importantes na formulação. Um ponto da reta, uma direção, o outro ponto da reta, outra direção. Então a primeira coisa, eu vou pegar os vetores diretores, o vetor diretor da reta R, que eu chamei de U, o vetor diretor da reta S, que eu chamei de V. Então a primeira coisa, eu vou comparar esses dois vetores. E aí eu vou analisar se eles são paralelos ou não. Se esses dois vetores forem paralelos, como é que eu verifico que dois vetores são paralelos? Se liga aí. Primeira sobre primeira, segunda sobre segunda, terceira sobre terceira coordenada. Se der iguais, esses vetores são proporcionais, múltiplos, paralelos. Se esses vetores forem paralelos, eu vou analisar o seguinte, eu vou pegar esse ponto da reta R e substituir na equação da reta S. Se esse ponto pertencer, essas duas retas RS são coincidentes. Agora, se esse ponto da reta A não pertencer, esse ponto A, da reta R, não pertencer à reta S, essas retas são paralelas. Essa daqui também é paralela, mas é paralela coincidente. E essa daqui é paralela não coincidente. Tudo bem? Então, se os vetores diretores forem paralelos, essas duas retas são paralelas. Agora, se os vetores U e V, as direções dessas retas, não forem paralelas, ou seja, esses dois vetores não são paralelos, não são múltiplos, não são proporcionais, aí eu tenho que analisar um determinante da matriz formada pelos seguintes vetores. Eu tenho U e V, que são as direções, e eu vou pegar esse ponto A e B e vou construir esse vetor AB. Esse vetor, se liga aqui, é B menos A. Faço esse determinante da matriz 3 por 3, aí eu tenho duas possibilidades. Se o determinante for zero, as retas são concorrentes. Retas concorrentes. Ou seja, essas retas têm interseção. Ela tem interseção num ponto I que eu vou determinar num exemplo. Então, esse caso é concorrente. E se o determinante for diferente de zero, essas retas são reversas. Reversas. Se liga aqui, cabeção. Ó, retas reversas, não existe um plano contido nela. O que eu quero observar é que eu calculando esse determinante aqui, isso é uma maneira de testar o quê? Coplanaridade entre as retas. Coplanaridade.
entre as retas. Se esse determinante formado pelos vetores A, B, U e V zerar, as retas são coplanares. Se não zerar, as retas não são coplanares, são reversas. Se as retas forem coplanares, aí eu tenho três possibilidades. Coplanares concorrentes, ou seja, eu tenho interseção, e aí como é que eu determino esse ponto de interseção? Resolvendo um sistema linear. Aguenta aí que já eu vou fazer esse exemplo. E paralelas, paralelas coincidentes e paralelas não coincidentes. Beleza? Os próximos 5 vídeos, 5 exemplos de aplicação desse diagrama. Beleza? Se gostou, se liga e espera a próxima aula. Beijo, abraço. Fui!